Dando continuidade a esse viés introdutório sobre ideologias políticas, eu vou pegar o Andrew Haywood aqui para comentar então sobre 5 princípios básicos do liberalismo. Na verdade eu vou seguir esse esquema, tá, gente, de apresentar a ideologia política numa aula, depois comentar sobre os princípios básicos, fazer isso com todas e depois tentar me aprofundar em uma série de questões. Então nessa aula eu queria falar um pouquinho sobre esses 5 princípios básicos do liberalismo, que são individualismo, liberdade, razão, justiça e tolerância. Então eu sou o professor Daniel Cidade, quem chegou agora gostaria de convidar a se inscrever no canal para ter bastante filosofia aí. Então vamos aos princípios. Individualismo. É um pouco difícil pra gente entender que no período feudal, ou na verdade na história da humanidade, os seres humanos eles sempre se entendiam muito mais como parte de um grupo do que como um indivíduo. O ser humano ele é predominantemente, a gente poderia dizer, social, sim, mas ele é tribal, ele vive em grupos. A noção de indivíduo, a noção de um indivíduo autônomo que tem direito sobre si mesmo, esse direito pode estar então acima dos costumes e dos valores da sociedade, é algo relativamente moderno e bastante associado ao liberalismo. Isso é importante deixar claro que como vai ser interpretado esse liberalismo é algo que vai ser passível de mudanças históricas, né? Então, como a gente na primeira aula já falou que existem vários tipos de liberalismo, né? Várias maneiras de você ser liberal. Então, para alguns liberalismos, esse individualismo vai estar sim muito próximo do egoísmo, tá? Tem uma filósofa, uma romancista chamada Ayn Rand, que ela tem um livro, um ensaio que vira um livro com vários outros ensaios, que se chama As Virtudes do Egoísmo, e ela de certa forma proclama algum tipo de liberalismo, embora ela não tenha de fato uma corrente, porque ela é muito mais romancista do que teórica, mas ela de certa forma no ensaio ela vai defender as virtudes do egoísmo. O individualismo dela se torna em certo grau o egoísmo, tá? Eu vou inclusive analisar esse ensaio quando a gente já estiver mais avançado, já estiver falando de neoliberalismo, já estiver falando de libertarianismo, de anarcocapitalismo, mas por enquanto vamos entender que ele pode sim ser radicalizado num egoísmo, mas o que a gente está falando de individualismo é realmente pensar em você como um indivíduo, em você como um ser autônomo, em você como alguém que tem o direito de fazer o que você quer e que o grupo, a sociedade, a família, a tribo não deveria ter o direito de ultrapassar certos limites sobre a sua condição de indivíduo. Um autor muito famoso, que muitas vezes ele é visto como um liberal, embora ele não esteja de fato dentro de alguma ideologia política específica, é Immanuel Kant, né? O autor de Crítica da Razão Pura, de Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que quando eu começar a falar de ética aqui também, ele vai ser muito importante, tá? Ele vai falar na própria Fundamentação da Metafísica dos Costumes que os seres humanos são fins em si mesmos. Então a ideia de que o ser humano ele é um fim em si mesmo pressupõe um indivíduo que tem valor por ser um indivíduo, por ser um ser racional, na verdade. Mas vamos com calma. Esse individualismo pode levar, inclusive, ao que a gente chama de primazia do indivíduo. Quer dizer, o que é mais importante, a sociedade ou o indivíduo? Ou melhor ainda, o que é a sociedade? Na primazia do indivíduo, a sociedade ela é vista como algo que não existe, na verdade, algo que nem faz sentido. E nesse caso, ela é simplesmente uma coletânea de vários indivíduos. Cada indivíduo é uma ilha isolada em si mesmo, de certa forma radicalizando isso. E a sociedade, né? Então, valores sociais, a ideia de que o indivíduo pode ter que se curvar ou obedecer uma série de valores sociais não faz sentido, tá? O Hayek vai defender de certa forma isso, e a própria Margaret Thatcher vai usar o lema, né, de que não existe essa questão de sociedade, só existe o indivíduo. É bastante complicado, tá? Merece vídeo, inclusive, porque inclusive as pessoas que defendem que não existem sociedade, só existem indivíduos, muitas vezes proclamam valores bastante sociais, muitas vezes se pautam em instituições sociais, então é de certa forma muito mais retórico do que real a ideia de que não existe sociedade, existe indivíduo. Mas é preciso fazer o adendo que o liberalismo chega a radicalizar nesses termos, tá? Então
Pode ser que eu esteja sendo parcial quando eu tô tentando expor e falo, olha, na verdade não tem como só existir o indivíduo, né? Mas, enfim, pelo menos eu tô assumindo a minha parcialidade. O conceito de natureza humana, o liberalismo, então, esse liberalismo individualista, ele vê como a natureza humana como sendo algo positivo, tá? A natureza humana, ela é passível de egoísmo, ela é passível de uma série de coisas ruins, mas ele pode ser contrabalanceado pela racionalidade, pela responsabilidade, né? Então a gente pode ir melhorando as formas sociais a partir do próprio liberalismo para que a gente tenha bons indivíduos, para que a gente tenha indivíduos melhores. Então, a gente tem, né, quando a gente fala de natureza humana, a gente pode imaginar que ela é essencialmente má, que ela é essencialmente boa, né, que ela está aí no meio termo, passível de melhorar ou piorar dependendo do contexto. Então o liberalismo vê de maneira geral como essencialmente boa. O segundo princípio relevante para o liberalismo, na verdade o princípio supremo do liberalismo, é o princípio de liberdade. A gente já viu em vídeo aqui que o conceito de liberdade ele pode ser passível de diversas interpretações. Então, de certa forma, para boa parte dos liberais, o indivíduo possui um direito natural de liberdade, né? A própria natureza lhe dá o direito de liberdade. O conceito de direito natural também merece um vídeo por si só, mas vamos tentar entender aí de uma maneira mais simples aí, de que a ideia de que, né, você pode achar que Deus dá liberdade para os indivíduos ou que a própria natureza dá aos indivíduos o direito de serem livres. Stuart Mill, em 1859, no seu livro Sobre a Liberdade, vai dizer o seguinte: o único propósito pelo qual o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma sociedade civilizada é para prevenir dano aos outros. A obra inteira é, de certa forma, uma tentativa do Stuart Mill de desenvolver esse princípio, ver se é possível fazer concessões ou não. O Stuart Mill é um utilitarista, tá? Então o próprio conceito de direito natural, da liberdade como um direito natural, é algo que ele contesta, por isso que também é bastante complexo falar de liberalismo, falar de valores, falar de princípios, né? Então, direito natural e utilitarismo são duas teorias conflitantes, mas que ambas coexistem dentro do liberalismo, existindo liberalismo de ambos os lados aí, que legitimam a liberdade de maneiras diferentes, tá? Também preciso fazer vídeo só sobre isso. Mas, de certa forma, a ideia de que eu possuo um direito à liberdade, que somente o dano que eu posso causar a outros com a minha liberdade é que pode fazer com que seja legítimo que certa parte dessa liberdade seja restringida. Se eu não tivesse chance de causar dano a ninguém, a minha liberdade deveria ser total. Outra questão, então, eu vou deixar aqui, que é o conceito de liberdade positiva e liberdade negativa, que eu já tenho um vídeo inteiro sobre isso. Terceiro conceito, racionalismo. O liberalismo pressupõe que os indivíduos são seres racionais. Eles são seres capazes de definir e perseguir os seus próprios interesses. Isso não significa que esses indivíduos eles são infalíveis, mas significa que a própria violação da sua falibilidade pode ser algo problemático. A gente chama isso de paternalismo, né? É quando você tenta impor um bem a alguém. Então a pessoa gosta de fumar, né? Você proibir ela de fumar, bom, você pode estar fazendo um bem para a saúde dela porque fumar faz mal, mas você está impondo um bem a ela. Você não pode impor um bem a ela porque ele é um indivíduo dotado de razão e é ele que tem que definir e perseguir os seus próprios fins. Então, quando alguma teoria política, quando algum grupo, quando alguma medida governamental, de certa forma, coage a liberdade do indivíduo para o seu próprio bem, ou quando alguém fala, olha só, por ignorância, por falta de educação, por falta de alguma coisa, a pessoa está agindo contra os seus próprios interesses, os liberais tendem a não aceitar a legitimidade disso, não aceitar a legitimidade de algo que faça bem ao indivíduo, ainda que seja comprovado que faça bem, contanto que o indivíduo não queira, ele tem que ter o direito de recusar, e também não aceitam que os indivíduos possam de fato estar jogando contra seus próprios interesses, né? O seu interesse, o que você escolhe é de certa forma considerado a sua escolha racional. A sociedade, a partir da razão, ela é vista em termos de progresso, então o acúmulo do conhecimento, o próprio iluminismo, o próprio racionalismo podem levar a gente a progredir socialmente. Então a sociedade ela está caminhando para algum lugar e na medida em que a gente se utiliza da razão, esse lugar será emancipado, nós seremos emancipados pela razão, né? O liberalismo ele surge aí bem no seio do iluminismo, se a gente for ver, então tem sim uma certa
certa relação orgânica com o iluminismo, pelo menos o iluminismo do século XVIII, né? A gente pode falar de um novo iluminismo, o próprio canal se remete a um outro tipo de iluminismo, não o iluminismo do século XVIII. Então, essa ideia de emancipação e direção ao progresso é bastante importante e cara ao liberalismo. O quarto conceito importante é o conceito de justiça. É um pouco problemático porque o conceito de justiça ele é um pouco vago, né? Qualquer ideologia política poderia clamar o conceito de justiça para si. Então, mas o Haywood selecionou isso. Eu vou comentar um pouquinho então, né? Que a justiça aqui é entendida como dar a cada um aquilo que merece. Então aquilo que merece é passível de discussão e passível de questionamento. Mas um conceito muito importante para a justiça é o conceito de igualdade. No momento em que a gente começa a tratar seres humanos de maneira desigual, a justiça parece perder o seu sentido. Então, para o liberalismo, os indivíduos são entendidos como nascidos iguais e dotados do mesmo valor moral, e a igualdade ela pode assumir diversas faces. A igualdade que os liberais defendem é a igualdade legal e a igualdade política. Igualdade legal significa a lei tem que ser a mesma para todo mundo. Igualdade política significa que cada um tem um direito a um voto. Isso porque eu estou apresentando a ideologia do liberalismo, tá? É importante dizer que os Estados Unidos é um país que proclama muito ser um país liberal, mas só em 1966, com a Lei dos Direitos Civis, é que ele vai dar, de certa forma, essa igualdade que você pode achar ou não achar suficiente, porque tem outro tipo de igualdade que continua sendo negada, né? Mas a igualdade legal e igualdade política, os negros só vão acessar ela em 1966, e inclusive ela vai ser problemática para muitas pessoas que se dizem liberais, mas a gente está falando da história, tá? Aqui essa aula é sobre a ideologia, né? É sobre como aqueles que defendem o liberalismo gostam de entender que o liberalismo defende, né? Então isso serve para todas as ideologias políticas, né? Existe o ideal, existe como as coisas deveriam ser e existe o que realmente acontece na prática. Então isso, embora eu esteja fazendo com o liberalismo, eu vou fazer com todas as ideologias quando eu estiver falando, né? Na prática a teoria é outra. Então a igualdade nunca esteve de fato lado ao lado com as práticas daqueles que se disseram liberais. Inclusive os principais liberais, os primeiros liberais, eles tinham escravos. A própria igualdade de oportunidades também é de certa forma um valor, embora ela entre em conflito com outros valores, né, como a discrepância social, né, a distância social entre os indivíduos, porque o que é central aqui é que a igualdade social não é um valor do liberalismo. As pessoas não nascem iguais, de fato, né? Elas possuem diferentes talentos, diferentes habilidades e diferentes disposições para trabalhar. Então, que elas sejam socialmente iguais, sendo tão diferentes, é algo ruim. Então, como, né, nós nascemos, cada um nasce numa família, e algumas famílias, né, você nasceu com uma família rica e outro nasceu numa família pobre, a igualdade de oportunidades fica um pouco complicada de ser defendida dentro do liberalismo, embora ela seja vista como um valor, né? O ideal seria que todos tivessem oportunidades de então usar dos seus talentos, né? Porque uma pessoa que nasce numa família pobre, ela pode acabar nascendo mais talentosa do que numa família rica, mas ela vai ter menos oportunidade de desenvolver esse talento. Então uma série de querelas vão ocupar o imaginário liberal. Então surge, né, o ideal de meritocracia, que é a ideia de que essa desigualdade social, essas discrepâncias sociais, na verdade elas refletem os diferentes talentos e esforços dos indivíduos. Os indivíduos que se esforçam menos serão mais pobres, os indivíduos que se esforçam mais serão mais ricos. Eu tenho sérios problemas com isso, mas eu vou deixar eles para outros vídeos. O quinto valor é o valor de tolerância. Eu já tenho um vídeo sobre aquela frase da Beatrice Hall, que ela está na verdade comentando sobre Voltaire, mas quem escreve a frase é ela, que consiste na seguinte frase: então, posso discordar de tudo aquilo que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. E essa frase, ela denota bastante o conceito de tolerância, o conceito de que a pluralidade de valores, a pluralidade de ideias é algo bom e não ruim, né? Então, o pluralismo é um valor interessante, né? O pluralismo que é proveniente da tolerância. Esse ideal de tolerância, ele nasce no seio, né, do século XVII, no seio da discussão
no seio das discussões sobre tolerância religiosa. Então a perseguição de pessoas religiosas por pessoas religiosas, diga-se de passagem, tá? É algo bastante comum na história da humanidade, e alguns pensadores como John Locke vão fazer o discurso, a defesa da tolerância religiosa, a ideia de que cada um tem direito de escolher a sua religião. O próprio Locke tem uma carta chamada Carta sobre a Tolerância, que vira livro, tá? É um livrinho pequenininho, e nesse livro ele faz uma bela defesa sobre a tolerância religiosa, com exceção dos ateus, porque os ateus, se você não tem crença em algo divino, você não tem como agir moralmente, segundo Locke. Hoje a gente sabe que isso é bastante ultrapassado, mas eu acho interessante fazer essa ressalva, né, das limitações dos pensadores, dado o seu devido contexto. Locke estava no século XVII, então a tolerância, mas uma tolerância moderada, né? A gente vai ver também que, né, a tolerância, enfim, como todos os conceitos aqui debatidos, todos eles são passíveis de problematização dentro ou fora da própria tradição. Então, espero que tenha esclarecido algumas coisas, né? Eu sei que conforme a gente vai trazendo conceitos e possíveis de maneiras de interpretar esses conceitos, surge uma série de outras dúvidas, mas ao longo dos meses aí a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Inclusive estão passíveis de serem colocadas aqui nos comentários para eu já ir formulando as próximas aulas. E é isso aí, espero que tenham gostado.